Olha só essa cena inusitada. Pauta 3 traz ela aqui pra gente. O PT e o PL se unem na defesa da PEC da anistia na Câmara dos Deputados. Os parlamentares paranaenses Gleisi Hoffmann e Felipe Barros, que há 2 semanas bateram boca em uma comissão, agora adotam discursos alinhados em relação ao texto que tramita na casa. A proposta de emenda à Constituição iria ser votada na última quarta por uma comissão do Legislativo, porém teve a discussão adiada para a próxima semana. O texto tem alguns pontos principais. Vamos lá. Posterga para 2022 o prazo para que as siglas sejam punidas por descumprirem valores mínimos para candidaturas de mulheres e negros nas últimas eleições, né? Lembrando que atualmente o prazo previsto para anistia é até as eleições de 2018 só. Além disso, livra os partidos de qualquer punição por irregularidades nas prestações de contas antes da data da promulgação da PEC e, conforme o texto, não serão aplicadas sanções, inclusive multas ou suspensão do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos em razão do sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. E apesar de receber muitas críticas de diversos setores da sociedade, incluindo entidades que defendem a transparência eleitoral, o texto tem tudo para avançar na Câmara. Isso porque a proposta acabou promovendo alianças que até pouco tempo eram improváveis. Antagonistas no campo político, as bancadas do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a do PT, do presidente Lula, se aliaram para garantir que o texto consiga ser aprovado. Um exemplo disso foi o posicionamento adotado pelos deputados aqui do Paraná, Gleisi Hoffmann, do PT, e Felipe Barros, do PL. Há pouco mais de um mês, os dois promoveram um bate-boca generalizado em uma das comissões da Câmara. Mas agora, durante o debate na Comissão Especial da Câmara, o discurso deles, no caso, né, foi bem alinhado e com críticas à justiça eleitoral. A Gleisi criticou Moraes, gente. Vamos conferir um trecho do discurso de Felipe Barros, do PL, defendendo a anistia aos partidos. O primeiro ponto dessa PEC é a anistia a partidos políticos em relação a multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. E essa anistia tem que ser feita. E eu explico tecnicamente por quê, senhor presidente. Não é possível que a gente tenha uma Justiça Eleitoral que numa cidade interprete de uma forma, numa outra cidade interprete de uma outra forma, que tenha uma interpretação num estado, no outro estado seja diferente, ou até mesmo situações análogas que a Justiça Eleitoral julga de maneira diferente. Portanto, a anistia é de suma importância para que nós tenhamos, em primeiro lugar, regras objetivas. Tá aí, portanto, a fala do deputado Felipe Barros. Vamos agora ouvir o que disse a Gleisi Hoffmann, que também criticou as multas aplicadas às legendas. Os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões, gente, isso não é multa execuível, não tem como pagar, nós não temos dinheiro. Elas não se referem apenas à aplicação dos recursos para cota. Elas trazem taxas, taxas de juros, taxas de correção e mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. Ou seja, são multas que inviabilizam os partidos. Os partidos são a base da sociedade democrática. Sem partido nós não fazemos democracia, porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o sentido de projeto, por isso ela é coletiva através dos partidos. Não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo, e custa 3 vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente devesse começar a olhar aí, para ver o que a gente pode mudar. Boa fala da Gleisi Hoffmann nesse sentido. O PT vai receber a segunda maior fatia do volume de recursos do fundo partidário nesse ano, um montante que chega a 152 milhões de reais. A sigla só fica atrás do PL, que vai ter direito a 205 milhões de reais para custear as suas despesas. Se aprovado pela Comissão Especial na próxima semana, a PEC segue para o plenário da Casa. E em nota divulgada ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rebateu as críticas feitas pela presidente do PT. Abro aspas aqui para o Xandão.
O TSE repudia as afirmações errôneas e falsas feitas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle dos gastos de recursos públicos. Lamentavelmente, a própria existência da Justiça Eleitoral foi contestada por uma presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento. Fecha aspas. Essa notícia aqui é simbólica. E veja por que ela é simbólica. Primeiro, pelo óbvio, né? Você vê ali PT e PL unidos num discurso ali alinhado sobre uma questão partidária. É claro que fica bom para os dois. O que eles querem ali é ter acesso ao dinheiro e poder gastar como eles querem, tirar algumas regras ali, né? O Pedroso pode até falar disso melhor, porque ele acompanha mais no detalhe essa questão das cotas partidárias, quem cumpre e quem não cumpre, e pelo jeito não cumprem, né? Porque eles estão reclamando justamente que são punidos porque não cumprem exatamente o que está nas regras das cotas. Esse é o problema principal. Há outros menores, mas o problema central está ali, né? Eles não colocam o dinheiro nas candidaturas das cotas. Esse é o problema principal e eles querem ter uma anistia por cometer esse erro. Agora, a fala da Gleisi é forte no sentido de questionar a Justiça Eleitoral. E veja, salvo engano, o presidente Bolsonaro já usou essas mesmas palavras, né, em situações anteriores. Então, você veja que é aquela história, amigo, do parafuso. Quando você aperta demais, ele espana. E nem a esquerda está conseguindo mais. Nem a esquerda está conseguindo mais conviver com os mandos e desmandos da Corte Eleitoral. A verdade é essa. Vocês lembram que os ministros disseram logo após a eleição? Perdeu Mané. Todo mundo sabe a posição deles. E mesmo quem, em tese, eles apoiaram, diante dessas situações que ficaram claras, está satisfeito com a situação atual. O que a Gleisi disse é verdade. O Brasil é o único país do mundo que tem um judiciário eleitoral. Ele custa muito, custa caro. Ele se mete demais. E aí, Pedroso, para passar para você a palavra, é o seguinte, é uma coisa que a gente até falava já em conversas de bastidor, eu até conversava com alguns deputados federais sobre isso, né? Quando né, a própria esquerda começasse a entender o que houve de fato, né, na Justiça Eleitoral, nas últimas eleições, né, principalmente sobre essa questão aí da exigência, do detalhe sobre cotas, enfim, né, talvez, né, a questão seria melhor explicada e que a pressão também da esquerda unida com a direita, né, ou seja, todo o sistema político entendendo que o TSE foi longe demais, aí talvez a gente tivesse chance de reescrever essa história. Porque na atual situação do Brasil, só o sistema ruindo por dentro é que a gente pode pensar em talvez uma calmaria melhor, né? Tem um poder com muito poder, né? E agora parece que isso está começando a ser compreendido lá em Brasília, Pedroso. Com muito poder e com apetite por mais poder. Percebam, cada vez mais as atribuições da Justiça Eleitoral vão sendo ali vitaminadas, bombadas, para que eles decidam os rumos, os destinos, conforme ali alguma estratégia ou algum entendimento. E veja, eles são muito eficientes, ou parecem muito eficientes e ágeis, quando as pautas lhes convêm. Quero lembrar aqui os nossos ouvintes, quantas vezes vocês escutaram a gente falando, olha, tal político responde processo há tanto tempo e pode perder o mandato. E você faz a conta, o sujeito ou a sujeita já fez ali mais de 3/4 do mandato. Então você fala assim, mas espera aí, a justiça não teria que ter agido antes, ter analisado o caso antes. Então, além de custar caro, ela é muito ineficiente. Agora, sobre essa união do PL, do PT, passando por todos os outros partidos, não teve nenhum divórcio ali, talvez o Novo e o PSOL, que deram uma reclamadinha, mas na prática é inócuo, até pelo tamanho das bancadas. Esse é o casamento da cobra, da cobra d'água e do jacaré. Eles se uniram ali porque não faz diferença nenhuma questão ideológica, eles querem a conveniência. E mais do que isso, vamos chamar a atenção dos nossos ouvintes. A gente falou desde o ano passado que essa necessidade de cotas, que essa
busca ali por uma questão artificial não iria funcionar. Mas muitos desses parlamentares que criticam as cotas hoje, Mark, comemoraram ano passado, porque era importante para eles darem aquela lacrada na internet, porque era o ano que eles pediriam os votos. Então, assim, todos esses parlamentares que hoje reclamam ajudaram a aprovar todos esses instrumentos que hoje volta para lhe morder os calcanhares. Então, não adianta ali também querer pousar de grandes vestais e dizer, meu Deus, as cotas nos atrapalham, porque essas normas foram estabelecidas justamente ali no próprio Congresso Nacional. Então, é melhor eles tirarem a lacração da sala e entenderem como aperfeiçoar. Talvez olhar de fato para a Justiça Eleitoral e possibilitar ali uma revisão, porque além de custar caro, Mark, ela serve de instrumento também para livrar muito corrupto. Vamos lembrar aqui que vários processos que estavam na Justiça Comum migraram para a Justiça Eleitoral para dar aquela passada de pano bem bonita para os corruptos. Agora, Pedro, chama atenção nesse caso aqui, é a pronta resposta do Alexandre de Moraes. Você veja, na política, né, você sempre preza, né, pela parcimônia. Você às vezes até finge que não escutou tal coisa, até para deixar passar, né, para não tensionar. Mas olha o clima de tensão. A Gleisi, em uma fala, trouxe elementos ali de críticas robustos à Justiça Eleitoral e prontamente o Alexandre de Moraes já lançou uma nota. O clima ficou ruim, porque o Alexandre via, né, imagino, na Gleisi Hoffmann, no partido dela pelo menos, um aliado ali no sentido de tocar as coisas, né? Não estou falando aliado eleitoral, mas um aliado na defesa da democracia, aqueles discursos lá que você sabe que eles fazem. E ele ficou, né, chateado, no mínimo, e já mandou lançar uma nota, né, de bate-pronto. Então, você veja como as coisas brasileiras estão tensionadas. Não é normal isso. Não é normal. Eu não defendo essa coisa de harmonia de poder. Acho besteira, inclusive teórica. Ora, os poderes existem justamente para se contrapor. Então, no Brasil virou uma moda falar isso, né, Pedroso? Sociólogos falam muito isso, os economistas falam muito isso. Não, porque tem que haver, juristas falam isso. Tem que haver uma harmonia entre os poderes. Calma lá, não. Os poderes servem, inclusive, para se contrapor. São os freios e contrapesos. Né? Claro, de uma maneira republicana, de uma maneira saudável. Não do jeito que as coisas estão no Brasil. Mas, nesse caso aqui, não é nenhuma questão de cortesia ou não. É uma questão de guerra mesmo. Parece guerra. Ah, mas nesse caso, muitas vezes a gente fala de harmonia na teoria, algumas pessoas que leem, alguns colegas sociólogos, eles acham que é aquela paz, aquele amor. Não é isso. É simplesmente você não ter um conflito aberto, direto, não querendo interferir. E o que a gente vive hoje é justamente a falta disso, porque você percebe um poder tentando usurpar a competência dos outros. Mas vamos olhar uma coisa importante. A Gleisi fez aquele discurso dentro do que lhe cabe. Ela é uma parlamentar, presidente de partido, ela tem que fazer esse discurso de defesa, é papel dela. Tem lugar de fala, né? Tem lugar de fala e mais do que isso, o lugar do debate é o Congresso Nacional, senhoras e senhores, não adianta. Agora, o que não é normal é um juiz levantar a mão e falar, opa, eu também quero dar aqui, meter o meu pitaco. Então, devagar com a dor. Mas é isso, quando você perde os freios, quando você abre a caixa de Pandora, Mark, você não consegue retroagir. Vamos lembrar aqui, a Carmen Lúcia, se minha memória não me trai, falou, não, esses poderes excepcionais acontecem nesse momento excepcional. Ilusão. Você libera o monstro, né? Você solta ali, né, o que estava na caixa de Pandora, você não consegue colocar para dentro. É o que a gente está vivendo. É isso, né? E é importante lembrar que juiz tem que falar quando provocado. Pelo menos é a regra que está na letra da lei, né? O Alexandre de Moraes não foi provocado. Foi uma fala de uma parlamentar em uma comissão. E ele, por conta própria, mandou lançar a nota. São os tempos que vivemos hoje.